No ar, Vovoteca TV, concurso da Loteca 1182, meio de semana, com jogos terça e quarta-feira e rateio na quinta. Saberemos o valor da premiação somente nessa terça, quando sair o rateio e a posterior nova programação. Então, nós estamos apostando sem sabermos ainda o desfecho do 1181 do final de semana que está terminando nessa segunda-feira. Eu começo dizendo que a Caixa Econômica cometeu um erro que eu considero muito grave no jogo 6. Eles colocaram na grade oficial Colo-Colo recebendo o Racing, só que eles marcaram o Racing do Uruguai. Existe Racing do Uruguai, mas nesse caso aqui o jogo oficial é Colo-Colo recebendo o Racing da Argentina. Então é um erro de grafia, é um erro de país, mas que tornou esse jogo não existente, porque não vai existir esse jogo. Entenderam o que eu estou dizendo? O que pode acontecer em decorrência disso? As apostas já foram abertas, então já vários jogos cartões já foram registrados. Esse jogo, então, corre o risco de sorteio, você pergunta? Eu diria que sim. A Caixa pode ainda tentar aí dar aquela camuflada e mexer lá na grade oficial do online deles e nas lotéricas, né? Colocando o jogo certo, Racing da Argentina. Mas até aí o erro já está aí consumado. Eu não sei o que vai acontecer, tá? Tanto é que vocês vão ver que na sugestão de triplo eu estou indicando esse jogo, tá ok? E lá no site, lá no Vovoteca, eu dou mais novas informações, porque nesse momento que estou gravando, 18h47 dessa segunda, a informação ainda consta lá, Colo-Colo versus Racing do Uruguai. Tanto é que se mantiver assim, nem placar ao vivo eu vou poder ter, né? Porque é um jogo que não vai existir. Entenderam? Então é isso aí, vamos falar então de todos os jogos. Vamos analisar aqui os números parciais da grande enquete Vovoteca. E para isso, depois que você deixar aí o like, né? Afinal, estou informando, é uma informação valiosa, né? Eu acho que eu mereço o like, não mereço? Vem aí, Matheus, fala pra gente das parciais da grande enquete Vovoteca. E aí, galera amiga, como vocês estão? A nossa grande enquete já está na tela. Concurso cheio de mata-mata da Conmebol. Nossas parciais vão apontando e eu trago os destaques. De cara já vemos uma loteca que para quem gosta de apostar em mata-mata está muito boa. Libertadores, Sul-Americana, Copa Verde e um joguinho da Série B. Nas Copas já estamos chegando à metade da fase de grupos, onde já vemos o desenrolar de cada equipe e quem briga por classificação e quem está se complicando mais a cada jogo. Como podemos ver na enquete, apenas um super favorito, o Internacional, que joga em casa, onde os gaúchos vêm apresentando um ótimo futebol. E seu oponente, o Nacional do Uruguai, em 2 jogos nessa fase de grupos da Libertadores, são 2 derrotas, e deve vir ao Beira-Rio buscar a sua 3ª derrota consecutiva. Alguns jogos apresentando muita normalidade. Por se tratarem de Copas, os apostadores tendem a diversificar mais os seus palpites. Como no jogo 1, LDU e Flamengo, jogo bem difícil de palpitar, mesmo o Flamengo tendo uma equipe muito superior. Já no jogo 12, Libertad e São Paulo, outro jogo muito equilibrado, onde o São Paulo terá a volta de seus melhores jogadores e esse jogo é briga direta pela liderança do grupo. Olhando bem para nossa enquete, podemos ver que poucas zebras cercam o concurso, porém muitas surpresas, querendo dar as caras. Vamos às mais perigosas. Entre as zebras eu destaco o Paysandu, grande final da Copa Verde, no jogo de ida 0-0 no Pará, mas tudo pode acontecer nesse jogo de volta, por se tratar de uma grande final, então de olho nesse jogo. Eu vejo também o Peñarol como uma perigosa surpresa no jogo 9, onde o equilíbrio entre as equipes é muito grande. E para fechar, como eu já disse, temos o São Paulo no jogo 12, que tem a volta de Lucas e Oscar e tá brigando direto pela liderança do grupo na Libertadores. Para fechar no jogo 14, eu vejo o Botafogo também como uma perigosa surpresa. A equipe não vem bem nessa temporada, mas é um time de bons jogadores e podem sim sair com a vitória diante do Estudiantes. Bom, galera, esses foram os meus breves destaques da enquete. Continuem votando no vovoteca.com e no LotequeirosBR nessa ferramenta que ajuda demais a nossa grande nação lotequeira. Sem mais enrolação, passei para o JP a bola e ele traz a análise do nosso jogo Sugestão. É isso aí, Matheus. Como sempre, excelente suas análises dos números das parciais da grande enquete.
E aí na tela está o jogo sugestão, aqueles 14 secos, a indicação de 5 duplos, a indicação daquilo que consideramos o jogo do triplo, como eu já disse, é o jogo 6, né? Pelas dúvidas que ficaram, e a zebra possível da rodada. Sempre pode pintar uma ou outra e a gente escolhe uma, né, para não ficar também falando de muita zebra. Mas que sempre vai acontecer zebras e surpresas, sim. Porém, a princípio, você olhando esse jogo, passa aquela impressão que bem assim jogadinho, se dermos sorte nas nossas escolhas, é bem possível chegar nos 14. Eu tive observando lá na Bolsa Esportiva do Vovoteca e através das bets, né, dos analistas bets e das apostas registradas nesse jogo, que eu filtro das bets para a loteca, a odd final tá ficando em 11.634 por real, 11.634 por real investido. Sempre que fica abaixo de 20 mil pontos, ela fica aquela odd que eu considero de 10 a 20 mil pontos moderada. Então, com possibilidade de ganhador. Não muitos, porém de ganhadores. E vamos lá então a breve análise daquilo que nós podemos falar desses 14 jogos. No 1, a LDU teve uma boa estreia, né? Empatou na Argentina, e não é fácil, né? Com o Central Córdoba, e na sequência passou pelo Táchira, em casa. Aqui, eu acho que o Mengão vai buscar e tem condições de se recuperar após perder de 2-1 na casa do Central Córdoba na última rodada. Então eu começo com ele e devo me fixar no Flamengo coluna 2. No jogo 2, o cara bobo, né, que a gente achava que não era tão bobo, mas até aqui jogou 2 vezes e perdeu as 2. Ele vai aqui buscar essa primeira vitória justamente contra o líder do grupo, que é a Universidade, que na última rodada venceu o Estudiantes lá na Argentina. E antes já tinha vencido o Botafogo. Eu acho que o favoritismo é claro, Universidade do Chile, e eu vou com ele na coluna 2. No jogo 3, eu estou sugerindo aí na matriz o empate para começar e o duplo, coluna 1 e coluna do meio. Aqui é Série B, Atlético Goianiense e Cuiabá, é a 4ª rodada da Série B. O Cuiabá começou bem, né? Começou bem melhor e chega nessa 4ª rodada ainda invicto. Tá em 5º com 2 vitórias e um empate. Enquanto o Dragão busca ainda um melhor entrosamento. Vem de uma vitória, um empate e uma derrota. Sabe uma curiosidade nesse jogo aqui, até que me levou na marcação do empate na matriz? Que os últimos 7 confrontos terminaram empatados. Parece uma característica, né? Mas não dispensa esse duplo aqui, porque o Dragão em casa, ele leva algum favoritismo. Então, duplo, coluna 1 e coluna do meio é a minha indicação. Chega então no jogo 4, Inter deve vencer o Nacional do Uruguai, né, que é o último do grupo, com 2 jogos, 2 derrotas, nenhum gol marcado e 4 gols sofridos. Eu vou de Colorado, coluna 1, sem maior enrolação. Vasco e Lanús, aqui já é um mais difícil, né? Vale liderança, ambos com 4 pontos. Nossa previsão de um jogo equilibrado e com certeza os argentinos irão brigar por esse ponto fora de casa. Coluna do meio. Eu tô achando que o Vasco pode trazer esse pontinho para o Brasil. Colo-Colo e Racing do Uruguai é o jogo 6, jogo inexistente. Seria Colo-Colo e Racing da Argentina. Se for o Racing da Argentina e eles corrigirem ainda, fica mais complicado essa marcação, né? Talvez aí um X2, né, se fosse um duplo. Porém, eu tô indicando de cara como jogo do triplo, porque é melhor se prevenir. No jogo 7, o Barcelona do Equador, segundo, 4 pontos, né? Venceu o Independente Del Valle 1-0 em casa e segurou um ótimo empate na segunda rodada lá na Argentina com o River. Não é fácil isso. Recebe o Universitário, é o 4º. Esse Universitário está com 0 pontos, perdeu para o River por 1-0 e perdeu para o Del Valle também por 1-0. O River foi em casa e o Del Valle foi fora. Quer dizer, ele aparenta ter uma boa defesa,
Confesso que eu não assisti o jogo dele, estou indo mais pelos resultados. Ele tem uma boa defesa, porém um ataque inoperante. E o Barça brigando ali em cima, eu acho que vence essa. Coluna 1. No 8, temos o Fluminense, líder do grupo. E ele deve encontrar dificuldades visitando a União Espanhola, que é o terceiro, com um empate e uma derrota. Deve, inclusive, o tricolor das Laranjeiras poupar alguns titulares aí, já pensando no clássico com o Botafogo no final de semana pelo Brasileirão. Porém, União se mostra um time de poucos recursos técnicos. Assim, não me surpreenderia que, mesmo usando um mistão aí, o Fluminense voltasse com bons 3 pontos aqui, ampliando ainda mais sua liderança. Coluna 2, Fluminense, mas como tem essa possibilidade de um time um pouco mais mesclado, eu também indico aqui como duplo, empate e coluna 2. Olímpia, o quarto colocado, nenhum ponto ganho, estou falando do jogo 9, perdeu do Bulo Bulo por 3-2, foi fora, mas perdeu. E tomou uma sapatada de 4-0 do Vélez. Agora recebe o Peñarol do Uruguai, que é o segundo, 3 pontos, que também perdeu para o Vélez, mas perdeu com dignidade de 2-1 lá na Argentina. E venceu esse Bulo Bulo em casa, né, no caso no Uruguai, por 2-0. No momento, o Peñarol se mostra então mais forte e pronto para vencer. Porém, o Olímpia, ele sabe que aqui será um divisor de águas, né? Afinal é a terceira rodada. Se ele vencer, ele vai voltar aí pro jogo, vai voltar pro play. Jogo difícil, aqui o empate pode prevalecer na matriz, né? Tô indo com ele. Porém, talvez um duplo aí X2 entre como necessário. No jogo 10, o Huracan recebendo o América. É o primeiro, o Huracan, com 2 vitórias e 2 boas vitórias, afinal venceu o Corinthians aqui em São Paulo por 2-1 e atropelou o Racing por 5-0 em casa, né? Na Argentina, meteu 5-0 no Racing do Uruguai. Recebe o América, tradicional, né? Que vem em segundo, 4 pontos, venceu também o Racing, só que de 3-1 fora, e empatou com o Corinthians em casa na primeira rodada. Huracan, coluna 1. Os argentinos não devem perder a oportunidade de se isolarem na liderança do seu grupo, é a minha opinião. No jogo 11, o Goiás recebe o Paysandu. Aqui é o jogo da volta, é a decisão da Copa Verde, né? Como empataram na ida lá no Pará, teoricamente agora em casa, os goianos viram favoritos, né? Vão decidir em casa. Não vou investir muito. Se eu fosse investir, eu podia até cercar aí mais um empate. Porém, na minha matriz, eu estou indicando a coluna 1 para se começar a montar uma base de jogo. No jogo 12, aqui é um jogo mais difícil. O Libertad recebe o São Paulo, Libertadores. Libertad começou bem, venceu o Alianza Lima fora por 1-0, venceu o Táchira em casa por 2-0 e recebe o São Paulo com 4 pontos em segundo, quer dizer, aqui vale até a liderança do grupo. O São Paulo iniciou vencendo o Táchira por 1-0 e cedeu um empate dolorido no Morumbi, estava ganhando e acabou cedendo um empate 2-2 para o Alianza. Ou seja, é um jogo difícil mesmo, é de grande equilíbrio, apesar do ótimo início dos paraguaios, o tricolor mesmo com vários desfalques, tem elenco, e deve lutar muito aqui para no mínimo sair do Paraguai com um bom empate. Eu começo no empate e acredito também na vitória do São Paulo, por isso eu indico o duplo X2. Caracas recebendo o Atlético Mineiro no jogo 13, o Caracas vem aí com 4 pontos, o Atlético também 4 pontos, a diferença aí fica só no saldo de gol, então vale a liderança nessa última rodada do turno. Sem dúvida, o Galo tem totais condições de vencer na Venezuela. É o que eu espero. E começo bem aqui com a coluna 2 do Galo Mineiro e vamos ver o que acontece. Mas eu acho que ele volta com os 3 pontos. Matriz, coluna 2, Galo. Fechando o jogo 14, tarefa duríssima para um Bota
que não vive bom momento, né? O jogo 14, Estudiantes e Bota. Tarifa duríssima então para o Bota, que não vive um bom momento. Mas esse é daqueles jogos que deverá ser disputado sobre clima de pressão. Os argentinos querem aproveitar o mando para se garantirem pelo menos na segunda posição do grupo. Com o Bota mais precavido, eu acho, entrando em campo ali no aquele cerca para cá, para lá, para tentar arrancar um pontinho. Deve vir ir lá fechado e segurar a pressão que deve partir do time argentino. Se sair aí com esse um pontinho, eles vão comemorar muito. Eu torço que comemore, tá? Assim, abro na coluna 1, lógico, time argentino a gente não pode desprezar, ainda mais uma situação dessa, mas gasto aqui o último duplo, 1x, para me precaver, tá? Então é isso aí, confiram aí a zebra da rodada aí ao lado, confiram os 5 duplos, tá tudo na planilha, na imagem, e vamos em frente. Vamos aí, mesmo com essa encrenca aí desse jogo 6, por que não buscar um bom prêmio nesse meio de semana pós-Páscoa, não é? Em breve voltamos aí com as análises do 1183, que vai chegar a grade na terça-feira. Tá tudo atrasado, né? Tudo embolado, essa que é a verdade. E na quinta a gente chega aí com um novo vídeo para o final de semana. Fiquem na paz de Cristo. Amém.